Chegou, hein? Acho que a minha cabeça tá cortada, não tá, não. Tá. É, não, mas eu vou arrumar aqui minha cabeça aqui, pronto. Deixa eu ver Cabeça aqui. cortada É, não. Ixi. Com o já tema é de hoje. já é um troca que teremos hoje, né? É, com o tema de hoje, falar de cabeça cortada dá até medo, né? Tem que bater na madeira. É. Ricardo, antes de mais nada, eu quero te dizer, não preciso dizer isso, mas eu vou repetir que a gente está de público. Eu sou um grande fã seu, sou um grande admirador, admiro o seu trabalho. A gente já bateu um bolão lá atrás sobre a Suzane. Esse vídeo tá no YouTube, ele é um sucesso lá no YouTube. A gente ficou de cara como esse vídeo viralizou. E eu fiquei assim muito feliz, porque além dele ter tido muita visualização, os comentários assim são muito elogiosos, né? Porque às vezes a gente olha um troço lá com 1 milhão de visualização, você vai ler, as pessoas só fazem comentário negativo. Então eu queria aproveitar e de pronto aqui te agradecer por tu ter aceitado esse convite de vir aqui conversar comigo. Tava todo mundo esperando aí por esse momento. E aí eu tenho. Deixa eu devolver a gentileza aí, porque na realidade, se a minha galera está entrando aqui, porque agora a gente tem as duas galeras entrando aqui, Sim. o Ulisses Campbell é um grande jornalista, premiadíssimo, né? Tem gente que de repente vai conhecer o cara aí só por conta agora das biografias e tal, mas na realidade ele é um grande jornalista. Inclusive tem um sotaque gostoso do Pará. Você é do Pará, né? Sou do Pará, sou de Belém. E né? E é gostoso ouvir esse cara falando, tem uma dicção muito gostosa. E uns livros, então, que são melhores ainda. Olha eles aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Eu estou no meio das mulheres aqui, ó. Meu Deus do céu, né? Eu estou preparando, aproveitar que você falou aí dos livros, do meu trabalho de jornalista. Vai sair domingo no Globo, atenção galera, no jornal o Globo de domingo, um livro, uma matéria sobre o filme da Elise Matsunaga que eu fiz. Aliás, da Suzane von Richthofen. Não o livro, eu não sou crítico, né? Eu sou jornalista, sou repórter, eu vou mostrar como estão hoje os personagens do filme. Então, domingo no Caderno 2. Mas eu te interrompi, né? Você ia falar mais alguma coisa? E aí, pô, primeiro, foi muito legal. Eu falo que o Ulisses lavou minha alma. Eu até recebi aqui uma dedicatória aqui, ó, muito legal, que eu vou até ler, porque essa dedicatória aqui não é para qualquer um. Olha aqui que legal. Ricardo, esse livro é a prova cabal de que é impossível mentir para você. Boa leitura, Ulisses Campbell. Meu amigo, tá escrito aqui, ó, tá escrito aqui. Por que eu falo isso? O que acontece? O grande estudioso desses casos é o Ulisses, que fez toda uma pesquisa jornalística, montanhas e montanhas de documento, entrevistou muita gente, entrevistou familiares, o pessoal da cadeia, o pessoal que conviveu, os amigos, leu todos os inquéritos e tudo mais, para montar esse livro, que não é somente um livro documental, mas é um livro muito gostoso de ler, de verdade. Eu sou chato pra caramba, eu não fico rasgando seda para ninguém, quem me conhece sabe. E é o seguinte, é muito gostoso ler esses livros. É como se você realmente estivesse lendo um romance. Aí você fala, poxa, já deixa eu quebrar um mito aqui, sabe, Ulisses? Que eu vejo gente falando assim, nossa, mas aí vocês estão engrandecendo essas figuras, estão tornando essas figuras populares, né? Então, estão deixando essas figuras no centro das atenções, dos holofotes. Não! Ele justamente coloca o comportamento. É que esse comportamento tem nome, tem CPF, tem uma casca, tem um corpo, tem um rosto. Mas é para a gente aprender. Que gente assim pode estar muito próxima da gente, do nosso lado, que é coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Então não é transformar assassinas, né, frias em estrelas, mas é para aprender com essas histórias. A humanidade toda foi assim. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, você vai ver relatos extremamente sanguinários. Para quê? Para você aprender com aquilo ali. Sabe onde tem os maiores museus sobre o Holocausto? Sabe onde tem os maiores museus sobre os campos de concentração? Na Alemanha. Justamente para não esquecer. Então você está cultuando o nazismo? Você está cultuando? Não. Você está documentando.
Sim, Então, vamos já quebrar esse mito sim, de acreditar que estamos aqui vangloriando essas duas figuras. sim. Pelo contrário, estamos estudando e que isso sirva de lição, né, Você Ulisses? sabe, Ricardo, que uma das melhores polícias do mundo é a polícia dos Estados Unidos, e eles que começaram. Tem um seriado no Netflix chamado Mindhunter, que quem quer entender por que a gente estuda a mente desses criminosos devia dar uma olhada nesse seriado. O FBI começou, ele começou a fazer sucesso prendendo serial killers depois que ele parou e começou a estudar, a entrevistar os que estavam presos. Só que, a partir daí, se criou essa cultura nos Estados Unidos de fazer livros, fazer estudos sobre a mente dos criminosos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma ideia assim muito retrógrada de que deixa na cadeia, apodrece na cadeia, pena de morte, matou, não merece. Mas não adianta a gente tratar uma Suzane, um Melise, um maníaco do parque, um casal Nardoni, jogando eles para dentro de uma lixeira, esquecer que eles existem, porque tem muitas outras, Suzane, Elises e Nardoni soltos. A gente precisa aprender a se proteger dessas pessoas. É isso que as pessoas não entendem. Eu vou aproveitar o gancho aí que você falou um pouco do livro, que eu recebi hoje muitas, desde anteontem, eu dei uma entrevista lá no portal Metrópolis, e a abertura do livro da Elise Matsunaga é uma saidinha a primeira saída que ela teve, que eu testemunhei, em que as mulheres bateram palma para ela. E a repórter lá no Metrópolis me perguntou por que as mulheres idolatram a Elise? Por que elas batem palma, ovacionam a Elise? Aí eu falei, olha, a Elise hoje, ela se tornou símbolo para as mulheres, para algumas mulheres, é bom deixar claro, ela se tornou um símbolo da mulher que tenta se livrar de um relacionamento tóxico. Mas aí as pessoas já acham o que eu estou defendendo, que ela tem, que as mulheres... Não! A gente precisa entender o que levou a Elise a cometer o que ela fez. Aí uma leitora me escreveu, nossa, mas tem muita história de prostituta que não tem nada a ver com a Elise. Claro, por que essas histórias estão no livro? A gente precisa saber o que é a personalidade de uma mulher prostituta. É uma profissão que ela degrada muito a mulher. Ela degrada a personalidade da mulher. A mulher se torna muito fria. Imagina que hoje em dia, se você está numa boate, uma mulher, se ela estiver numa boate, um homem corteja, tenta dar um beijo nela, se a mulher não se interessar, ela diz não, obrigado e sai fora. Uma prostituta, ela não tem isso, é profissão. Ela pode não gostar, é o baixinho, é o gordo, é o alto, é o baixo. Elas estão obrigadas, porque elas dependem desse dinheiro. É o fedido, é o fedido. É o fedido, é o que está com bafo. Mau hálito, entendeu? Não é uma questão só de aparência, é uma questão, Sim. muitas vezes, nojenta. Sim. Essa que é a Sim. verdade. E elas abrem mão de sentimentos básicos, que elas são obrigadas, para elas sobreviverem nessa profissão, elas abrem mão de sentimentos básicos. E é isso. No livro tem prostituta que vende o filho porque ela quer abortar para voltar logo para a atividade, mas aí ela acha que é mais lucrativo vender o filho, então ela vende. Tem a prostituta que se matou. Sabe uma coisa que é incrível, Ricardo? Eu não encontrei uma mulher, eu entrevistei 80, eu não encontrei uma mulher que dissesse para mim, eu tô nessa vida porque eu gosto. É uma profissão como outra qualquer. Não tem, eu não encontrei. Entendi. Ou seja, porque na realidade né, existe a glamorização da prostituição, inclusive Sim. é um assunto que não tem nada a ver com o que a gente vai falar agora, daria umas 2 horas, que é as Sugar Babies, né, e o Sugar Daddy, que parece que está virando uma moda, né? Eu vou Sim. ser uma sugar, como se fosse Sim. algo bacana, alguém que vai te bancar, que vai te dar presentinho, vai pagar a tua faculdade, mas é Sim. prostituição do mesmo jeito. E Sim. acredite, aquela velha história, aquela máxima, quem se vende recebe mais do que vale. E Sim. não importa de que forma isso aconteça, vai te dar problemas na sua mente. Por quê? Porque o arquétipo da prostituição não é legal. Porque você está vendendo a única coisa que é tua de verdade, né?
Porque se Sim, você falar assim, eu estou vendendo um livro, estou vendendo uma xícara, estou vendendo um treinamento, é algo que você produziu. Agora, você sim, vender o seu próprio corpo é sim, como se você tivesse compartilhando o seu mais íntimo do que você conhece por si. Então, a sim. psique, e fora a parte espiritual, que você tem aí todo um lance de energia, você acabar tendo toda essa composição carnal com alguém que, na realidade, está ali só para satisfazer de um momento de gozo, né? Mas se você pegar só a parte da psique, é uma destruição. Por mais que muitas glamorizem, por mais que muitas dizem, não, é uma profissão, eu Sim, conheço homens maravilhosos, eu sim. sou bancada e tudo mais, Conversa fiada. é conversa fiada. É conversa Agora, tu sabe fiada. o que é legal disso? É que os movimentos sociais que defendem os direitos da mulher, que no passado lutavam pela legalização do trabalho da mulher prostituta, hoje em dia elas não fazem mais isso. Elas hoje defendem que essas mulheres elas têm que ser capacitadas para fazer outro tipo de atividade. Tipo, elas têm que Entendi. ser profissionalizadas, isso é muito bom. Mas É. vamos logo para a nossa seara, que é o que interessa. Eu vou te fazer uma Vamos. pergunta. Você já viu vamos organizar aqui o nosso bate-papo. Porque são duas Só um segundo, mulheres. Câmbio, só um segundo. Eu vou ser, como é que se fala? Extremamente, não é arrogante a palavra, mas é quando você fala assim, Prepotente. prepotente. Eu vou ser extremamente prepotente e vou colocar o meu junto dos seus. Olha aqui, ó. Porque o meu chama Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Vou colocar aqui no meio, aqui, ó, só para dizer que. Eu vou ver se eu pego um pouco da sua sabedoria aqui, colocando aqui. Mas vamos lá, taca a pau. Sabe o que a gente conversou hoje de tarde, depois eu até falei para você que a gente fica conversando muito de tarde, e acha que as coisas já, né, aquela conversa que fica de tarde só nós dois e não vem para cá, mas eu guardei uma pergunta que eu não te fiz de tarde que eu vou te fazer agora. Vamos aproveitar para o quente. Eu sou jornalista, o jornalista gosta da notícia quente. A Suzane von Richthofen, ela começou ontem a frequentar as aulas do curso de farmácia lá na Universidade de Anhanguera, em Taubaté. Tem uma pergunta muito curiosa que eu não vou deixar ela para fazer para final, vou logo fazer agora, que eu estou muito curioso para a tua resposta. Tem um aluno, um colega de classe dela, que mandou uma pergunta aí no direct, diz que ela é para você essa pergunta. Ele disse assim, olha, ele sabe que a Suzane é extremamente manipuladora, ele leu o livro, ele viu o filme, e não é de hoje, né, que a gente sabe que a Suzane é manipuladora, muito antes de ter o livro já se sabia. Ele pergunta para você o seguinte, Ricardo, o que eu faço para não ser seduzido e manipulado pela Suzane na sala de aula? Olha que legal, né? E aí vem a calhar com tudo que você estudou, vem a calhar com tudo que eu estudei. Então vamos lá, só para dar um prólogozinho rápido. Você sabe que a Suzane foi uma das análises mais difíceis que eu encontrei, né? Porque ela tinha um padrão muito peculiar e tinha algo nela que me incomodava, porque eu não conseguia decifrar. Que quando eu decifrei, eu falei, uau! Agora tudo fez sentido. Que era justamente a parte dela ela não tem a percepção do amor ao próximo, que é muito característico do psicopata. Mas de uma moda tão peculiar, que eu nunca tinha visto em nenhum psicopata anteriormente, que ela precisa criar isso. É tão distante dela que ela precisa criar. E aí ela cria esses momentos de empatia ao outro, né? E ao mesmo tempo, eu não sabia, né? Acho que você não tinha nem lançado o livro, você não tinha nem lançado o livro ainda. E quando ela faz aquela entrevista com o Gugu, eu falo, cara, aqui ela tá seduzindo o Gugu. E aí, os infantiloides, né? O Gugu é gay, o Gugu é gay. Como se sedução fosse só algo sexual. Sim. E eu falei, gente, ela tá seduzindo o Gugu. E aí eu comecei a perceber o olhar, o ritmo, de uma maneira, Ulisses, que eu nunca vi na minha vida. E olha que eu treino pessoas
para serem sedutoras, eu treino pessoas para serem, convencerem, venderem, persuadirem. E ela faz isso de uma maneira tão íntima dela, mas tão basal, tão carnal, que assusta. Eu falo que eu tenho duas pessoas se eu escolhesse uma só, de todos que eu já entrevistei, que eu analisei, eu gostaria de conversar com ela. Porque eu acho que eu teria medo dela me convencer de alguma coisa. E aí, respondendo agora a pergunta do rapaz, eu acho que é impossível. É impossível você não ser manipulado, seduzido. E quando eu falo seduzido, não é carnal, não é tipo, estou apaixonado. Não, é você começar a falar, poxa, acho que ela não é tão ruim assim. Puxa, ela matou o papai e mamãe, a paulada, mas eu acho que eu vou convidar ela para o meu aniversário. Você entendeu? Porque ela tenta convencer, inclusive, que os pais, numa das... Tem uma coisa, aproveitar esse teu gancho aí, no momento do julgamento dela, ela estava tentando convencer os advogados a tirar uma das qualificadoras que era motivo torpe. E o argumento que ela usa para os advogados dela é o seguinte: olha, os meus pais só morreram porque eles se interpuseram entre o meu namoro, entre mim e o Christian. Olha-se o argumento. Se eles não tivessem sido contra o nosso namoro, eles não teriam morrido. Era com esse argumento que ela queria. Deixa eu te contar uma coisa curiosa que eu acho que eu nunca contei, pelo menos publicamente. A Suzane, ela me seduziu e me manipulou. Quando eu estava tendo contatos com ela, eu trabalhava na revista Veja e já estava pesquisando o livro. E junto, eu fazia uma matéria, ela estava começando as saídas temporárias. E a revista me pediu para fazer uma matéria sobre o que a Suzane fazia fora da cadeia, qual era o dia a dia dela. E aí eu conversava com ela, apesar dela não ter colaborado com o livro, a gente trocava ideia. Aí eu falei assim: Suzane, a revista Veja quer te pôr na capa e a gente quer fazer uma foto e tal. E eu também preciso de matéria, de informações para o livro. Na verdade, eu queria checar algumas coisas que tinham me dito sobre ela, para ver o que ela dizia a respeito. E eram umas bobagens, sabe aqueles detalhes que enriquecem o livro? Tu assiste TV na cadeia? Essas bobagenzinhas assim. Aí ela disse assim: Ulisses, olha só, vamos fazer o seguinte, faz a matéria para a revista, depois eu vou ler essa matéria. Se eu gostar dessa matéria, se essa matéria for boa, eu te ajudo para o livro. Cara, olha, e eu saí e disse: não, ótimo, inclusive é comum esse tipo de acordo. Quem faz jornalismo investigativo sabe, você fica, olha, eu troco o teu nome, eu botar inicial, me dá esse processo, eu não digo que foi você que me deu, a gente trabalha assim. Aí eu saí super contente, eu fui falar para minha chefe: olha, se a matéria for boa e tal, ela vai ajudar, que o livro, a princípio, era pela editora Abril, que era a mesma editora que publica a Veja. Aí ela disse: eu disse, olha, se essa matéria for boa, matéria positiva, ela vai ajudar no livro. Aí a minha chefe, que é a Thaís Oyama, que é uma puta jornalista, virou para mim e falou assim: Ulisses, a Suzane está te seduzindo. Que garantia tu tem que ela vai te ajudar se a gente fizer uma matéria positiva? E que matéria positiva pode ser feita com uma mulher que mandou matar os pais da paulada? Ela está te seduzindo, está te manipulando. Tu pode fazer a melhor matéria do mundo. Aí ela vai ler, ela vai capitalizar isso a favor dela, porque os presos capitalizam a mídia, e ela vai dizer: não gostei, aí não vou te ajudar no livro. É isso mesmo. Ou seja, o dia que eu fui seduzido por Suzane. Com certeza. Porque o que acontece? Normalmente, o sedutor, o manipulador, ele cria muitas vezes um vínculo de reciprocidade que não existe. Então, ele te dá menos para você dar muito mais. E isso é um gatilho. Louca, né? É um gatilho que a gente usa. Aqui nesse livro mesmo tem como fazer isso e como explica como é que faz isso. Deixa ele mais tempo na tela para as pessoas verem, para ele estar invertido. Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Qual editora?
Eu Posso, é a minha editora. Eu sou Ah, é a forgado. sua? Eu sou forgado. Tem uma editora, chama Eu Posso. E aí encontra lá na Amazon. Né? Você vai lá na Amazon, já encontra lá. Ou ricardoventura.com.br/livros, aí encontra todos os meus livros lá. Aí conhece. Então, Sabe essa sedução que você estava falando, que as pessoas tinham? Ah, o Gugu é gay, a Suzane jamais seduziria ele. As pessoas precisam entender que a sedução ela nem sempre tem fim sexual e tem muito exemplo, é a sedução do vendedor. Se você entrar numa loja de luxo, onde os vendedores são treinados para te seduzir, eles vão te elogiar, você vai experimentar roupa, eles vão dizer, não é um elogio simples, você ficou bonito com essa roupa. Eles vão dizer, essa roupa te valorizou. Eles vão levantar a tua autoestima. Eles não sabem nem quem tu é, nem de onde tu veio, nem vão ter contato mais com você. A única coisa que ele quer te vender é aquela peça de roupa para ganhar comissão. É dessa sedução que a gente está falando. Sim, e sedução ideológica, sedução de acompanhar, sedução de reciprocidade, como a gente disse, né? Tipo, ó, você me dá um pedacinho que eu te dou outro maior. Sim. Só que daí o que acontece? Eu te dou antes esse pedacinho. Eu gosto muito de usar um exemplo clássico, e a gente pode até fazer esse teste agora com o pessoal de casa. Então, olha que interessante isso. Imagina... por exemplo, pronto, olha uma coisa bem simples. Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque ele é bem simples. Imagina, Ulisses, que você vem jantar na minha casa. Então, vocês que estão em casa agora, assistindo, nós estamos com 767, inclusive, criaturas. Mete o dedo nesse coraçãozinho agora, de uma maneira assim, como se tivesse assim, ó, desenfreada. Arritmia. Porque quanto mais você aperta esse coraçãozinho, mais pessoas você chama para cá. E esse assunto é tão legal. E eu sei que você tem uma pessoa amiga que gosta desse assunto. Então você vai clicar no aviãozinho e vai trazer essa pessoa amiga agora para cá. Então, olha que interessante. Chama agora essa pessoa amiga. E é o seguinte... Explosão de corações. Explosão de corações. É o seguinte. Imagina que você, que está me assistindo agora, e o Ulisses também, você vai na minha casa, né? E a gente começa a conversar, eu abro um vinho, eu sei que o Ulisses gosta de vinho, aí eu abro um vinho ali e tal, aí ele toma o vinho e fala assim, nossa, vinho gostoso. Eu falo, esse vinho eu trouxe aqui, especial para você, porque é muito gostoso mesmo e tal. E a gente continua tomando. Chega no final da noite, sobrou lá meia garrafa de vinho. Eu chego e faço assim, Ulisses, seguinte, ó, põe a rolha, leva para você tomar na sua casa. Meia garrafa. Levar meia garrafa de vinho para casa dele. E você também. Você bebeu o vinho, sobrou meia garrafa, eu tampei e dei para você. O que você faz quando você passa em algum lugar que está vendendo vinho? O que você faz se você lembrar de mim? Vai comprar um vinho. Você vai comprar uma garrafa inteira. E você me devolve uma garrafa inteira. Olha que loucura. Eu te dei meia garrafa e você me dá uma garrafa inteira. Isso eu não vou chegar na sua casa com meia garrafa, né? E aí você vai falar, olha aqui, cara, comprei uma garrafa inteira para você. E às vezes até um vinho mais caro daquele que eu te dei. Às vezes até mais caro. E a gente se vê obrigado a retribuir a gentileza, né? Você entendeu? Então, o que ela fez com você? Foi uma gentileza. Olha, sim, se você fizer algo por mim, eu faço algo para você. Sim. Só que a coisa é tão bem construída, sim, que ela não deu nada, ela só prometeu. Sim. E se você vê o filme, tanto na visão de um como na visão do outro... Antes da gente entrar no filme, só para antes de entrar no filme, se a gente começar a falar do filme, vai virar... Não, mas eu não vou... Beleza. Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Não, pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, a Suzane é extremamente manipuladora, a gente já sabe. E eu faço questão de reforçar aqui, para quem não leu o livro da Suzane, que além do Ricardo, que é um especialista, ter diagnosticado a manipulação da Suzane, eu sou jornalista. A manipulação que eu vejo nela é essa manipulação que a gente vê nas crianças, enfim. Mas a Suzane, ela tem atestado. Os psicólogos que analisaram a Suzane dentro da cadeia escreveram manipuladora, narcisista, insidiosa e por aí vai.
Mas eu quero te fazer uma pergunta em cima desse alto poder de manipulação e sedução da Suzane. Ela acabou usando de muito nova para o mal. Ela usou o poder para o mal, para cometer um crime. A minha pergunta para você é o seguinte: se a Suzane não tivesse cometido esse crime, se ela tivesse estudado, ela queria estudar, estava fazendo a faculdade de Direito, e a gente sabe que para exercer o direito, sedução, manipulação, poder de convencimento é capital, vale ouro. E nós sabemos também, eu conversei com muitos psicólogos que analisam, que tratam com grandes empresários, grandes operadores do mercado financeiro. Aí eu te pergunto, se a Suzane tivesse usado esse poder de manipulação e de sedução para o bem, ela seria uma excelente profissional? Com certeza. Tanto é que muitas vezes as pessoas acreditam que o psicopata ou o narcisista, né, são pessoas sempre do mal, né? Você fala assim, é que a gente tem que separar o que é vulgarmente adjetivado como psicopata e narcisista do transtorno psicológico. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, o cara catou o machado e deu na cabeça da avó dele, é um psicopata. Não, é um assassino, é um maluco, é um cara que foi lá e matou a véia, entendeu? É um cara desalmado, mas psicopatia... Cara perverso. Para perverso, mas psicopatia, ela é um transtorno. Narcisista, nossa, esse Ulisses é narcisista, olha só essa barba bem feita, porque o cara penteou o cabelo, porque ele anda sempre bem arrumado. Não, isso é uma pessoa que gosta dela. Ou é verdade, ou soberba, uma pessoa soberba e tal, né? E aí a pessoa chama de narcisista. Agora, quando você pega pessoas que tem muitos, e aí é o que eu chamo de portas abertas e portas fechadas. Portas abertas e portas fechadas. Pelo que a vida te dá e pelo que você encontra na vida, você pode... Imagina que nasce um psicopata no antro do PCC. Provavelmente vai virar um chefe lá do negócio. Agora, se ele nasce... né? E por isso que o caso dela assusta mais ainda. Porque a gente diz assim, e se ela nasce na Vila Nova Conceição? Se nasce em Alphaville, né? Ela pode virar uma grande juíza, que vai catar uma caneta e falar assim, quantas famílias tem lá? 50. Numa canetada, manda pra rua. Tá? Espera aí, deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui um inventário, tem uma senhorinha lá de 85 anos esperando. Vai esperar, não tá na hora ainda de eu assinar. Então, são pessoas que dão umas canetadas que às vezes tem que dar de uma maneira ordeira ou não, sem remorso algum. Então você vê políticos narcisistas e psicopatas, médicos narcisistas e psicopatas. Tem muito médico que chega e fala assim, olha, o paciente tem um tumor desse tamanho. O cara vai lá, mas ele, não, beleza, plá. Não se envolve. Não, mas essa pessoa tem 5 filhos, pelo amor de Deus, nós temos que salvar essa vida. Não, ele vai lá, deixa comigo, tira um tumor desse tamanho e fala, o que nós vamos comer hoje? Então é tipo assim, são pessoas que fazem o trabalho sujo ou o trabalho que deve se fazer e se isola da compaixão, se isola da história do outro. Mas aí, Ricardo, se um médico, todas as vezes, vamos supor um médico que trabalhe numa UTI, ou um médico que trabalha no pronto atendimento, lá recebe aquelas pessoas lá, todas machucadas, vítimas de acidente. Se essa pessoa, ela trabalha o dia inteiro, eles fazem plantões, inclusive, muito longos. Se elas passarem o dia inteiro lidando com esse paciente, quem está, por exemplo, na ala dos paliativos, se todas as vezes que morrer um paciente, lá morre 3 no dia, ele for sentir esse sentimento aí que você está cobrando, você acha que ele não daria uma pirada também? Porque a pessoa já tem os sentimentos dela própria, né? Ela tá brigada com a esposa, o filho tá mal na escola, morreu o tio, não sei o quê. Você sabe qual que é o índice de médicos que tem dependência química? É altíssimo, né? Eles se Por drogam, quê? começam a se drogam muito. Primeiro que eles têm acesso. Segundo, muitos acabam virando alcoólatras. Muitos acabam tendo... Porque é muito peso, cara. Uma pessoa normal não aguenta. Uma psique normal não aguenta tanta pressão. Por isso que os que destacam mais, normalmente eles têm traços. Não é que o cara vai gabaritar, mas ele tem traços.
Sim. Eu vi um pai. Hoje aconteceu. Agora que eu falo hoje, perto, foi no final de semana. Eu ando de moto todo final de semana. E aí um dos meus amigos catou o celular, a filha dele é médica, olha que loucura, médica oncologista de criança, cara. Olha o peso do negócio, né? Então mexe com câncer de criança ali, né? Ela ligou para ele no meio da estrada, estava no meio da estrada. Pai, eu preciso conversar um pouco. Acabei de perder uma paciente, uma menininha. Aí o pai, calma, filho, é assim, não sei o quê. Médica, Qual a idade formada. dela? Cara, mais de 30 anos, eu tenho uns 35 anos mais ou menos. E desabando porque perdeu uma paciente num estado ali que ela se apegou. Então vamos lá, olha a palavra, se apegar. O psicopata, ele não se apega, bicho. Sim. Ele não sabe... entende a história do outro. Ó, outro mito. Vamos quebrar mais um mito. Tem muita gente que diz assim, o psicopata não sente emoção nenhuma. Não, ele sente. Até porque se ele não sentir, ele fica vegetando. Ele fica assim, Sim. Que acontece? O psicopata, ele se apaixona, ele gosta de troféus, ele gosta de conquista, ele tem tesão quando conquista os objetivos dele, ele tem ciúmes. Ele só não tem ele tem raiva, ele tem ira. Você entendeu? Ele não tem compaixão, empatia. Ele não entende a história do outro. Ele não põe no lugar do outro, né? É que o outro não tem história. Então, de novo, sentou na minha frente lá o paciente, é um paciente. Agora, uma pessoa normal olha para aquela pessoa e às vezes faz assim, meu Deus, tem uma história atrás disso. Existe um porquê, né? Então, olha que interessante. Uma vez eu estava acompanhando uma pessoa no hospital. E essa pessoa ia visitar um parente dela que estava em coma. Olha que loucura. Um médico veio e falou assim, como que é a história dessa paciente? Como é que é? E não falava no passado. Como que é a história de um coma irreversível? Um coma irreversível. Como que é a história dessa paciente? O que ela faz lá fora? O que ela faz além de estar aqui no hospital? Essa paciente é uma engenheira, 2 filhas, tal, não sei o quê, bababá. Você via aquela médica querendo entender quem era aquela pessoa que estava ali naquela cama. No dia seguinte, outro médico. Olha, esse paciente está em estado vegetativo. Esse paciente não tem como voltar. Então é daqui para frente que a gente tem que ver. Era a mesma causa. Um veio trazer a notícia e respeitando a história, para entender quem que era aquela pessoa e como que eu ia dar aquela notícia. O outro simplesmente olhou a doença, olhou o paciente, olhou a forma fria e calculista. Então você percebe o quanto que não é a profissão, mas é o indivíduo no local daquela profissão. Por isso que você percebe que tem pessoas que conseguem chegar em altíssimos postos, não que seja obrigatoriedade, você está entendendo? Mas você vê muitos que estão no ápice, mas muitos, que têm muitos traços narcisistas, psicopatia, histriônicos, que está no mesmo cluster. Você está sugerindo, então, que quem procura um curso de medicina, principalmente para essas áreas onde a gente vai lidar, ele já tem ali um grau de frieza? Não. Vamos lá, de novo. Ele desenvolve. Vamos lá. Exatamente. Existe o comportamento. Sim. Só que o comportamento, ele não é tão blindado quanto o transtorno. Sim. Aquilo que você fala, uma pessoa que trabalha muito tempo lá num necrotério, ele acaba acostumando a tratar ali com os mortos e tudo mais. Só que tem aquela pessoa que tem isso por natureza. Então vamos lá. Imagina isso. Uma pessoa que aprende a ser e uma pessoa que é nata. Quem que vai ter mais chances de se tornar melhor? Sim. O que aprende ou o que é nato? Entendeu? O que é nato, ele consegue muito mais facilmente se lidar com isso. Então, vamos lá.
Vamos fazer o sistema de lógica invertida. Então, vamos lá. Se eu falar para você, toda vez que João toma banho, chove. Agora, toda vez que está chovendo, João está tomando banho, eu não posso afirmar isso. Sacou? Sim, sim. Então, é a mesma coisa. A maioria das pessoas que se dão bem em cargos de altíssima pressão, que tem que olhar a vez do outro, tem traço de psicopatia? Sim. Todos que estão lá são psicopatas? Não. Não. Então a lógica inversa não pode ser, entendeu? Tu sabe que eu vou te contar uma coisa? Eu fiz durante 2 anos, paralelamente ao curso de jornalismo, eu fiz o curso de medicina veterinária. Eu só saí do curso de veterinária, aliás, eu saí por 2 motivos. Primeiro, que eu não sabia, mas não pode no Brasil você fazer simultaneamente 2 universidades públicas, porque você está tirando a vaga do outro, tem uma lei que proíbe. Você faz uma, pode fazer 2, mas tem que ser uma pública e uma federal, mas enfim. Nada a ver. Mas além de eu sair por conta disso, mas eu lembro que aí quando me descobriram, aí eu fui chamado na coordenação, pediram para eu optar imediatamente, senão eu ia ficar 4 anos sem fazer qualquer tipo de concurso público, vestibular. Aí como faltava um semestre para acabar o curso, ele era anual, o curso de veterinário, faltavam 6 meses para eu acabar o ano, 4 meses, na verdade, eu pedi pelo menos para acabar, que eu podia trancar no ano, e se eu quisesse depois eu continuaria. Ela disse, tá bom, vou te dar, só que deixar acabar o ano. Só que aí começou a aula prática. Aí nós éramos 50 alunos, o professor de anatomia mandou, dividiu a turma de 50 em 5 turmas de 10, não, mentira, em 10 turmas de 5. E esses 5 alunos, na próxima aula, cada um tinha que trazer um cachorro vivo. E esse cachorro ia ser sacrificado para a gente poder estudar o cachorro. E a primeira aula no cachorro era a oh, meu Deus, quando a gente leva o animal para matar lá no... Eutanásia? De sacrifício, para sacrificar o animal. Porque quando o animal fica muito velho, a gente não deixa eles morrerem definhados. Tem um protocolo lá que você leva para sacrificar com o médico veterinário. Aí eu comecei a questionar a gente, mas como assim? E tinha um cachorro em casa, tinha um cachorro que o nome dele era Bob. Ele era meu, mas meu irmão já tinha se apaixonado pelo cachorro. Aí eu fui com o professor, mas como a gente vai arrumar um cachorro? Que cachorro ele vai trazer? Ele sugeriu a gente achar na rua. Se a gente não achasse, ele convenceu que esse cachorro que ia ser sacrificado, esses 10 cachorros que iam ser sacrificados, era em prol da ciência dos outros cachorros para salvar outras vidas. Aí ele falou, se vocês não acharem na rua, tragam o que vocês têm em casa. Cara, eu fiquei tão chocado que aí já estava com a corda no pescoço, eu nem acabei o curso. Eu digo, não, vou desistir aqui mesmo. Isso não é para mim. Primeiro que eu vou trazer o cachorro de casa para chegar aqui, abrir o cachorro ou achar um cachorro de rua, desistir na hora. Ou seja... Eu vou chutar, mas esse professor tem grandes chances de ser um psicopata. Porque você vê como ele tratava com as coisas? Sim, sim. Ele não tinha emoção ao próximo. Então, essa emoção ao próximo, compaixão e tudo mais, empatia, serve para os animais também. Né? Tipo assim, que se dane. Né? Tipo, eu vou me divertir. Tanto é, olha que legal, olha que raciocínio interessante agora que me fluiu aqui. Quem são as primeiras vítimas de um psicopata? As pessoas próximas. E depois os animais. Os animais, sim. São animaizinhos. É o peixinho, é o passarinho, é o gatinho, é o cachorrinho. Ele tortura esses bichinhos. Entendeu? Se ele tem um irmãozinho menor, é o irmãozinho menor. Se ele não tem, é os animais. Ele vai para cima dos animais. Só que aí chega uma hora que cansou. Os animais já não têm tanta graça. Por quê? Porque é fácil você manipular um animal. É fácil você dar uma comidinha. Tu falou uma coisa agora dos animais. Eu me lembrei de uma passagem muito polêmica do livro que eu colo muito com uma entrevista que eu fiz com uma psicóloga especializada em tratar de pacientes psicopatas. Que obviamente que a gente não pode afirmar isso. Eu estou logo deixando claro que eu não estou afirmando nada, mas durante muito tempo, aliás, é comum, sem falar de Suzane, de família von Richthofen, quando morre alguém na nossa família, quando ela é assassinada e não se sabe quem matou, todos os membros da família são suspeitos logo de cara. Porque o interesse... Então, a polícia ela começa a descartar um por um. Então, em algum momento ali, quando a Suzane era suspeita,
O irmão dela também era suspeito. Só que aí daqui a pouco o irmão tinha o álibi de que estava lá na Lan House e ele foi descartado. Mas tem uma psicóloga que me falou que, analisando de forma indireta, estudando o caso, ela me disse um negócio super polêmico, que o irmão dela, o Andrés, era feito do mesmo barro da Suzane. Tanto que ele teve um comportamento muito estranho. Estranho não é a palavra, mas ele teve um comportamento peculiar logo depois do assassinato dos pais. Tanto que na festa que a Suzane dá no sábado, no mesmo dia que ela enterrou os pais, o garoto estava lá também se divertindo, ele estava ouvindo música, dançando. Tudo bem que a gente não pode, né, Ricardo, também ficar analisando as pessoas, porque tem pessoas que choram, tem pessoas que não choram, tem pessoas que sentem dor e demonstram, tem pessoas que não sentem, tem pessoas que ficam no escuro, mais reflexiva, circunspecta, outras já se rasgam, já saem gritando pela rua. Não tá. Mas aí você falou, isso só para deixar claro, mas aí você falou do maltrato aos animais, e o livro traz duas passagens em que ele ficava com estilingue matando passarinho, e quando o Daniel dá uma arma para ele, ele vai ficar matando passarinho no quintal. A Suzane, inclusive, contou... A Suzane não, a empregada. A Rinalva me contou que teve um dia que ele passou a tarde inteira matando passarinho, porque parece que a família tinha costume de botar água para passarinho, as pessoas botam aquele balde que eles tomam banho, botam fruta. Então era muito cheio de passarinho no quintal. Ela disse que teve um dia que ela juntou de lá 30 passarinhos, que ele matou numa tarde, com um tiro, com chumbinho. Ou seja, sabe que eu vou contar algo bem peculiar. Eu lembro que na praia, em Santos, aqui, não os santistas vão me matar, né? Porque aqui em Paulista fala assim, aqui em Santos, na Praia Grande. Na realidade, Santos é uma cidade e Praia Grande é outra. Sim. Mas eu lembro que eu era muito pequeno, década de 70, e eu tinha um estilingue, né? Todo mundo na rua ali tinha um estilingue, na praia. E a molecada, vamos matar o passarinho, vamos matar o passarinho. E eu, vamos matar o passarinho. E eu tô lá também para matar o passarinho. E aí os moleques, pá. E eu sempre fui obcecado em ser competitivo. Muito obcecado. Aí o que eu fiz? Eu fiquei treinando a acertar, tipo, uma pedra, sabe? Tipo, um negócio. E eu fiquei bacana naquilo. Aí agora, vamos acertar, porque a primeira vez que a gente foi acertar passarinho, ninguém acertou porra nenhuma do passarinho. Cara, eu catei o estilingue, pau! Mas eu dei na cabeça do passarinho. O passarinho fez pum! E caiu. Aí eu lá, todo feliz. Ei! Cara, na hora que eu peguei o passarinho, cara, na mão, e eu vi ele sangrando, e o bichinho meio assim... Meio vivo ainda, né? Meio vivo. E aí depois os meninos foram lá, os mais velhos, abriram, e a barriguinha dele tava cheia de alpiste. E eu falei assim, mano, ele acabou de comer alpiste. Cara, acabou pra mim. Tipo assim, nunca mais eu usei um estilingue na minha vida. Outro que eu lembro, fui pescar com meu pai, um pouco mais pra frente, eu já devia ter uns 11 anos mais ou menos. Aí, vamos pescar, lá na praia, né? Aí catei lá, eu lembro que o peixe chamava perna de moça. Aí pescamos lá a porra do perna de moça. Pescamos um monte de perna de moça. Beleza. Perna de moça. Né? Um peixe ali, tá ali e tal. E aí, chegamos em casa, minha mãe abriu, limpou e fritou. Rapaz, quem disse que eu conseguia comer o bichinho? Eu falava assim, mãe, esse peixe tá olhando pra mim. A minha impressão era que o peixe estava olhando pra mim, cara. Aquele zoião dele olhando pra mim. Então, isso que a gente tem de compaixão, às vezes até por um animal, eles não têm. Então, matar um passarinho, às vezes maltratar um bichinho ali ou outro, às vezes a criança está criando um limite, tanto é que o pessoal sempre fala, não dê bichinhos para crianças com menos de 6 anos, porque ela pode judiar para saber o limite daquilo. Ele pode ver que muita criança às vezes aperta a cabeça do cachorro, puxa a patinha para ver o cachorro, gritar, porque ele está estudando o limite do outro, da dor, da crueldade. Mas a pessoa não entende que a gente
aprende o limite da crueldade, aprende o limite da dor. Você vê que a criança morde o outro. Belisca. Então, é muito... Agora, quando você vê que isso passa de uma normalidade de aprendizado e você coloca 30, você fala, opa, não é normal alguém matar 30 passarinhos. Entendeu? Sim, agora deixa eu te falar uma coisa, isso que você falou, ele casa, eu abri certinho aqui, ó, no livro sobre Elise Matsunaga, tem uma frase aqui que, infelizmente, eu não pude dar autoria a essa frase porque o psiquiatra especializado em mente criminosa não me autorizou. Mas eu procurei esse psiquiatra, ele é um grande consultor, ele me ajudou muito. E eu estava tentando criar eu precisava entender que tipo de relação a Elise caçadora tinha com a Elise esquartejadora. Aí a gente vai e tal, depois de muita conversa com ele, saiu essa frase que eu vou ler agora para você, que está na página 21. Definitivamente, caçar não é apenas um esporte na qual o homem se arma e persegue um animal na floresta para matá-lo a sangue frio. Essa atividade tem a ver diretamente com o que somos capazes de fazer com a vida dos outros. É exatamente isso que você falou, Ricardo. O jeito que o que você sentiu na hora que você viu um passarinho lá dando os últimos suspiros na sua mão, exatamente, agonizando na sua mão, ele despertou, é muito assim, não é, você não conhece o passarinho, você não sabe nem se o passarinho tem alma, sabe se o passarinho está com filhos no ninho para alimentar e tal, se aquele alpiste ele ia dar para as crianças, mas você sentiu algo ali que te incomodou. Exatamente. Isso é muito importante. Ó, eu acho que eu queria falar com você. Bom, você assistiu o filme, obviamente, né? Mas eu queria falar um pouco da Elise, para no outro bloco a gente vai falar já que a gente entrou aqui na Elise, vamos falar da Elise. Muita gente aqui perguntou. Você assistiu o documentário, lógico, aquilo ali deve ter sido um colírio para os seus olhos, uma fonte riquíssima de informação para você analisar a Elise. A Elise, ela é uma assassina confessa, ela colaborou muito com as investigações, ela disse que ela matou, mas tem uma coisa que me incomoda muito, é que a Elise ela fala que matou o marido porque o marido ameaçava tirar a criança dela. Ela me ameaçava e me chamava de prostituta, que eu ia voltar para aquele buraco que era a minha cidade, lá no interior do Paraná, eu ia ficar sem minha criança. Ele dizia para mim que juiz nenhum vai dar guarda de uma criança por uma prostituta, pobre, caipira, já que eu sou empresário rico, poderoso. Eu nunca me convenci disso, Ricardo, eu vou logo te adiantando. Mas, como ela levou essa tese para o tribunal do júri, eu sou obrigado a comprar a tese de defesa dela. Mas aí você que é o especialista em analisar a pessoa profundamente pelo olhar, pelo jeito que ela fala, eu vou não te perguntar de maneira assim bem direta. Você acredita nessa tese? Pelo que você viu no documentário, que é um apanhado bom ali do caso, por que a Elise matou o marido? Vamos lá. Aí já... A primeira pergunta era simples de responder. A segunda já é... Aí é o seu livro, né? A segunda é o seu livro. Mas vamos lá. Vamos na primeira pergunta. Eu acredito nessa tese? Não. E é muito fácil desacreditar dessa... Mas muito fácil. Então, primeira coisa. O que eu faço? Não é simplesmente identificar. As pessoas já estão começando a perceber isso. Ricardo Ventura não só identifica as microexpressões ou a linguagem corporal. Não, a linguagem silenciosa, ela vai além. Por quê? Além de identificar, eu preciso entender para depois me posicionar. E sim, se posicionar. Porque não adianta nada você identificar e identificar. Tem um ponto preto na parede. Tem um gato na esquina. E aí, o que isso significa? Né? Então, só identificar é a primeira parte. Depois, é psicocomportamental da linguagem silenciosa. Ou seja, não sei se tem venturianos aí? Se tiver venturianos, por favor, coloque as mãozinhas aí. Ó. As pessoas sabem que
o psicomportamental da linguagem silenciosa, a gente não fica só na identificação, mas a gente vai além para entender aquele comportamento. Né? Então, é muito simples parar com essa tese. Né? Ah, ele me ameaçava tirar a minha filha. Vamos lá. A gente tem dados, primeiro que na linguagem silenciosa dela, na linguagem corporal dela, eu não acredito. Por quê? Primeiro, que ela vai muito para o lúdico, forçosamente muito para o lúdico. É como se ela estivesse seguindo um script. Se você está tranquilo, Ulisses, como a gente fez aqui várias vezes, se as pessoas reverem, agora você que está vendo gravado isso aqui, volta e vai lá ver quando eu falo da Praia Grande, vai ver quando eu falo dos passarinhos. Provavelmente eu olhei para a minha esquerda, porque é minha lembrança. E ela não é invertida. E ela busca muito na construção. Construção vai muito de seguir script, que aconteceu com a Joyce. A Joyce, a Joyce Hoffman, ela ia muito para o script e não para a lembrança. Primeira contaminação, primeira bandeira vermelha. Sim. Segundo, uma pessoa muito desconexa com a realidade. Tipo, olha, eu levei o Marcos para os melhores restaurantes. Eu levei o Marcos para conhecer Caravaggio. Opa, peraí. Quem nasceu em berço de ouro? Quem veio de Chopinzinho e quem já era rico? Quem era viajado? Você entendeu? Quem tinha grana para sustentar o japonês, o japa, né? Comer no japa. Quem Sim. tinha grana, entendeu? Para apresentar o mundo. Era ele, não ela. Sim. Outra coisa que ela diz. Olha, do meio do nada. Inclusive, se você comer carne de veado com alecrim, é fantástico. Sim. Cara, a mulher está completamente desconexa. Você retalhou a porra do seu marido Sim. e você vem dar uma receita de carne de veado. Eu achei isso de extremo mau gosto. Não é alecrim, é molho de ervas. Sei lá, alecrim dourado. É muito desconexo com a realidade. Agora vamos para o comportamental. Ricardo, eu acho de tanto mau gosto isso, ela falar dessa receita, porque tu fica, cara, não sei se foi porque eu vi as fotos do cara esquartejado, eu tava com aquilo na cabeça, aí ela fala aquele negócio, fica, sabe aquele pensamento que remete? Mas continua que eu tô adorando. Então, essa parte toda, você já fala, cara, muitas bandeiras vermelhas, muito desconexo, muita incongruência. E aí você vê também que ali foi feito para... Aquele documentário tinha remetente, não, tinha destinatário. Aquele documentário Sim. tinha um destinatário único, filha dela. Tanto Sim. é que ela joga um peso na filha, absurdo, que é... Eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo. Mas eu não vou contar. Só vou contar para minha filha. Rapaz, uma menina de 11 anos, acho que ela tem 11 agora, houve um negócio desse... Você acha que não dá uma estremecida? Você acha que agora, eu, que sou a filha dela, vou ter o peso de todo mundo que sabe desse caso, só vai ficar sabendo a verdade se eu aceitar minha mãe? Porque se eu não aceitar minha mãe, esse segredo vai morrer com ela. É muita judiação para você jogar em cima de uma criança. Então, se Ricardo, toma uma água aí que a nossa live vai acabar e vou só encerrar e começar outra. Tá bom. Vamos voltar para essa live. Vai acabar mesmo ou não? Você tem certeza que vai acabar? Vai. Tá aqui eu recebi o aviso. Você recebeu aí? Não. Então deve acabar. Ela acaba na marra ou ela vai? Que a outra não acabou. Se tiver o reloginho aí, ela vai acabar. Tem um reloginho? Não. Não tem reloginho? Então, vamos indo então. Eu acredito tem um que vai acabar. Não, eu tô vendo pela hora aqui. Não, então é o seguinte, pessoal, um aviso. Se acabar, seus mal acabados, vocês voltam para cá e chamam alguém. Volta pra cá. Porque só vai ter sorteio de livros se essa live bater 1000. Se não bater 1000, não vai ter sorteio. Tá fácil para bater 1000, hein? Tá 920. Eu já falei, mete o dedo no coraçãozinho, chama um aviãozinho, porque com certeza você conhece alguém que gosta desse papo. Vai lá, criatura, chama alguém. Olha que interessante. Aí, ela diz o seguinte, eu só vou contar para minha filha. Já joga um peso em cima das costas da menina. Você acha que uma menina de 11 anos tem uma capacidade de receber uma notícia? Aí depois ela cata um cartaz. Filha, mamãe quer contar. Agora, vamos para o psicomportamental? O Marcos jogava na minha cara que queria ficar com a minha filha. Vamos ver o histórico do Marcos? Vamos ver como é que é o padrão comportamental dele? Ele já foi casado e tinha uma filha. A filha ficou com ele? Não. Nem fez questão. Ele abriu mão da guarda.
Sabe por quê? Abriu mão. Porque esse cara tem um transtorno obsessivo compulsivo por pornografia. Esse cara tinha uma obsessão por mulheres, por pornografia, por consumir isso de uma forma veroz. Você acha que uma filha vai ajudar esse cara a viajar o mundo com mais uma prostituta? Sim, sim. Não, é óbvio que não. Ou seja, ele já tinha largado mão de uma filha. Ele não fez questão. Sim, e era uma criança de colo. Imagina. De colo. Outra, ele já estava engatado em outra mulher, em outra prostituta, que ele estava fazendo o mesmo modus operandi. O mesmo carro, o mesmo flat, indo no mesmo restaurante. Isso está mais do que claro que é um transtorno obsessivo compulsivo. Sim. Ele quer fazer a mesma coisa várias vezes. E de uma maneira cada vez mais. Tanto é que você vê, ele não tinha uma arma, ele tinha 30, 60 armas. Você entendeu? Então, está muito claro você observar um transtorno obsessivo compulsivo nesse cara. Entendeu? Ali era um casal explosivo, né? Ali, na minha opinião de psicanalista, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu sou um psicanalista e um cientista comportamental. Eu estudo muito o comportamento humano há mais de 20 anos, todos os dias. O que eu vejo ali é um cara com transtorno obsessivo compulsivo que não queria nem, não posso falar palavrão, nem ferrando uma criança para atrapalhar os objetivos dele. Tanto é que a gente já tem isso. A filha anterior, tchau, eu não quero nem saber de você. Mas aí, Ricardo, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. Por favor. Mas ele pode não querer essa criança, mas aí ele pode usar essa criança para... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Fala pra mim. Pra apurrinhar. Sabe quando quer machucar, ameaçar? Não faz sentido. Ele apurrinhou a mulher anterior. Ele apurrinhou. Ele queria simplesmente trocar de aventura o transtorno obsessivo dele. Como ele trocou a outra pela Elise, né? E depois Elise pela outra. Você acha que o cara queria... Um cara que é bilionário, você acha que o cara quer o que? Você acha que ele quer trampo para a vida dele? Você acha que ele quer apurrinhar a mulher dele? Responsabilidade, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. E outra, se ele quisesse apurrinhar, ele teria feito isso para ela largar ele. E ele não estava nem aí com ela. Esses caras, eles abandonam o relacionamento. Que é o que estava acontecendo. E ela sentiu esse distanciamento. Ela sentiu esse... Quando ela fica grávida, inclusive, ele passou um pouquinho e voltou a procurar a prostituta. Na minha opinião, ali foi uma explosão. Por que foi uma explosão? Ela está mais para borderline. Inclusive, eu conversei isso com os meus alunos, porque lá nos Venturianos nós temos psiquiatras, psicólogos, temos pedagogos, temos tudo lá. O Sadi é um dos grandes psiquiatras que nós temos lá. E eu trocando ideia com ele, o doutor Sadi, ele falou, Ricardo, eu vejo mais uma borderline do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela teve um surto. Você vê que ela, quando o cara manda as fotos para ela, manda as imagens para ela cata o carro e vem para São Paulo. E ela chega em São Paulo e fala, pede uma pizza. Aí o cara fala, vou sair. Ela cata o revólver e pau! Você acha que fosse algo pensado, algo doído, algo que fosse escalando ali, tipo, ela mataria o cara em casa? Não. Ela, inclusive, lucraria muito mais, levando em conta o desdobramento que teve, se ela arrumasse as malas e saísse de casa, né? Isso, traição! Mostrasse para todo mundo, fui traída. Eu quero uma pensão, eu quero um apartamento para minha filha. Quer dizer, fazer as malas ela fez, né? Mas com ele dentro. Deixa eu te perguntar aqui, eu quero te fazer uma pergunta que é bem polêmica, inclusive eu quero te deixar bem à vontade se tu disser que essa pergunta não existe ou não deve ser respondida. Deixa eu fazer uma coisa que também tem um mito que tá bem feito para ele, tem uma mulherada falando. Sim. Quando você fala isso, você também dá margem para um cara que pega a mulher traindo, mete porrada nela ou mata, e aí vão falar assim, bem feito para ela. Quem mandou ela trair? Aí não. Aí é o homem batendo na mulher. Esquece homem e mulher. Pensa no ser humano. Ninguém tem salvo-conduto para matar ou bater em ninguém. Seja homem ou seja mulher. Você não está satisfeito com o seu casamento? Vá pelos meios legais. Não faça com as suas mãos. E não importa se é homem contra mulher ou mulher contra homem. Vamos parar com essa loucura. Isso é uma segregação da sua inteligência. Acreditar que o homem que bate em mulher
tem que sofrer. Agora, mulher que bate no homem ou mata o homem não pode sofrer, isso é uma segregação da sua inteligência. Não se deixe cair nessa, hein? Não caia nessa falácia. Concordo não, plenamente. mas ele traiu. Você está dando salvo-conduto para quando o homem pegar a mulher dele traindo, ele vai falar, mas aquela vagabunda me traiu e merece morrer. Então, para você não E, ter aliás, isso... Pra... é como no passado tinha o crime, era o crime contra a honra. Contra a honra. Matar, né? Então, não aceite isso. Isso daí é um pensamento machista. Parece que não, mas é um pensamento machista. Mulheres que dizem ele mereceu morrer, é um pensamento machista. Porque você está lavando a sua honra por ele ter sido safado, por ele ter sido mulherengo. Não caia nessa! Não caia nessa! E ainda tem um outro detalhe. Mulheres que falam isso são mulheres machistas. Não caia nessa! Ainda tem um outro detalhe. A gente não sabe nem dizer... Porque, na minha opinião, a Elise, ela ficou muito mais... Sinceramente, o fim da Elise, passar tanto tempo na cadeia, longe da filha, agora sai com cartaz da filha, recomeçar a vida agora com uma mão na frente e outra atrás, ela acabou com a vida dela. Mas deixa eu fazer a minha pergunta polêmica. Muita gente pergunta, eu não consigo responder, às vezes as pessoas perguntam, elas mesmas respondem aí, mas como você já fez a análise da Elise e você conhece perfeitamente o perfil do Marcos, eu vou te fazer uma pergunta assim. E era um relacionamento explosivo, a gente já chegou nesse consenso. Tu acha que do jeito que a coisa caminhava, pelo Marcos ser uma pessoa extremamente violenta, isso também é bom a gente deixar claro. Tem passagem no livro, o Ricardo, em que as prostitutas me relataram que o fetiche do Marcos era ler classificados na Folha de São Paulo, onde era anunciado serviços de prostituição. Aí ele pegava o anúncio, a garota de programa dizia, não faço anal. Aí ele pegava esse anúncio, ligava para a menina, porque o fetiche dele era convencer aquela mulher a fazer anal. Aí já chegava lá na hora, obviamente que surgiria um impasse, um conflito, a mulher dizia, não, você não leu? Eu falei, não faço sexo anal. Aí ele ficava ali tentando convencer a mulher, ele gostava desse poder de convencimento. Mas às vezes não dava certo. A mulher dizia, olha, você precisa ir embora porque eu não faço anal. Aí ele puxava uma arma, apontava para a mulher, como é que é? Você não faz anal? Aí ela olhava a arma na cabeça e falava, não, eu faço sim. Aí acabava transando com o cara nessas condições. Ou seja, eram duas pessoas, uma como matou e esquartejou, já tem um atestado de que ela é desequilibrada. Mas esse outro, com esse comportamento também altamente desequilibrado, louco, e junto esses dois ali, para mim, era um casamento altamente explosivo. Sabe aquela Sim. bomba relógio? Vamos lá. Mas a pergunta polêmica é a seguinte, que eu acho que tu já até conseguiu ler, fazer a leitura aí. Tu acha que se, do jeito que a coisa caminhava, se não fosse ele que morresse assassinado, seria ela em algum momento ali? Não, porque ela já estava dentro do script dele de conquista. Sacou? Vamos lá, deixa eu explicar isso. Olha que interessante. E olha o perigo. Aqui a gente já podia abrir uma outra live com mais 5 horas. Pornografia. Eu venho falando isso há um bom tempo. Pornografia é muito violento. A pornografia é como se fosse o baseado de você entrar numa carreira de droga. A pornografia mexe com a sua psique. Naturalmente, você não vê sexo todos os dias. Você não faz sexo todos os dias. Você não vê corpos desnudos todos os dias. Você não vê o explícito todos os dias. E aí, quando você começa a todos os dias... E eu sei que tem gente aqui agora, tanto homens quanto mulheres, que não ficam sem pornografia um dia. Faça o teste, não precisa me falar não. Faça o teste, você que está em casa agora, vendo essa live, tente ficar 7 dias sem ver pornografia. Nenhum tipo de pornografia. Sem consumir pornografia. Porque senão, se você não conseguir, você está viciado em pornografia. E qual que é o problema? A gente não sabe o que é imaginário e o que é real. O cérebro está aqui dentro. Quanto mais você consome pornografia, mais abre circuitos para você escalar essa... Tanto é que tem muita gente que vê pornografia e agora se torna frígida. Não consegue gozar. Homens não têm ereção e não percebem pela quantidade de pornografia e a quantidade de manipulação que estão tendo. Porque não é natural você ter isso todos os dias e a todo momento. Então, pessoas que se tocam todos os dias para dormir, que se tocam para passar o tempo, que se tocam porque você não tem o que fazer, você já está viciado. O problema é, quando você começa
a colocar isso como o seu transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, isso começa a tomar mais ponto da tua vida do que qualquer outra coisa, você começa a escalar. Aí não adianta mais a masturbação. Aí você não quer ver mais homens e mulheres. Aí você começa a ver grupal. Aí daqui a pouco você começa a ver um pouco mais violento. Daqui a pouco você começa a ver sexo interracial. Aí daqui a pouco você vê com formas diferentes, gordo, magro, anão, pintudo, sem pinto, trans. Aí daqui a pouco você fala, eu preciso experimentar esse negócio. E aí você vai para o mundo. Alguns vão se retrair e vão ter vários problemas psicossomáticos. Outros vão buscar. E aí busca. Aí conquista. Aí aquele prazer já está aqui. Aí eu preciso escalar. Aí vai para essa situação muitas vezes. Ou seja, eu vou convencer, eu vou fazer, eu vou estuprar. E aí vem para o sexo violento. E esse sexo violento pode perder a mão. E aí, quando você chega no ápice do ápice mesmo, você começa a matar. Se você tiver traços de realmente psicopatia. Se não, você vai pular de galho em galho e vai aumentando cada vez mais a dose daquilo que te dá prazer. Ou seja, pornografia é o início de tudo. Muitas pessoas vão negar isso até a morte. Sabe por quê? Porque isso está doendo ouvir. Está doendo. Está doendo ouvir. Faz esse teste, você que não acredita. Tente ficar 7 dias sem ver pornografia para ver se o seu corpo fica tranquilo. Se conseguir, beleza. Se não conseguir, era bom você começar a buscar ajuda. Esse cara, dentro do padrão dele, a Elise já era uma presa abatida. Sacou? Ela já era uma presa abatida. Ele não tinha mais o que fazer com ela. Tanto é que ele busca outra e faz o mesmo modus operandi. Você sacou? Ou seja, Ricardo, tu falou uma coisa agora que eu te confesso que se eu tivesse tido essa conversa contigo durante a pesquisa do meu livro, eu teria explorado mais essa questão. Quando eu traço o perfil do Marcos, eu falo ali todos os transtornos que ele tem. Ele era compulsivo sexualmente, que é o transtorno que antigamente, popularmente, se fala ninfomaníaco, mas eu acabei descobrindo na minha pesquisa que ninfomaníaco é para as mulheres e os homens são os sátiros, mas hoje em dia não tem mais nenhum. A psiquiatria ela chama de transtorno compulsivo sexual. Ele tinha uma tal de timidez do amor que eu não sabia nem o que era, eu fui descobrir lá na USP, que é aquela coisa que a pessoa fica muito acanhada, que é essa combinação perfeita que tu falou aí, que além dele consumir pornografia, é assim, é pornografia, aí ela vai numa escalada, ele chega no momento que nada mais satisfaz ele. Fora nessa tua questão aí, é que a pessoa que ela consome pornografia de forma degenerativa, de forma doente, ela não quer nem transar repetir a pessoa. Ela quer pessoas que ela não conhece e ela vai é tipo predador. E detalhe, às vezes mais de uma por dia. Sim. A coisa começa a ficar tão escalada que o cara tem uma de manhã, uma tarde e à noite. Sim, o Marcos tinha uma de manhã, uma na hora do almoço, uma no meio da tarde e 2 de noite. Não sabia. E diferente, não satisfazia. E fora isso, além de ter essa pressa por conta da compulsão, ele tinha essa timidez do amor, que é um bloqueio que você tem. Porque assim, se você não pagar uma prostituta para ter sexo, você vai precisar seduzir alguém. Até se tu for para um aplicativo lá para o Tinder da vida, na hora ali que tu fica ali clicando, tu vai ter que gastar um tempinho conversando com a pessoa para convencer a pessoa a ir na tua casa ou ir para o motel, enfim. E nem isso, ele não tinha paciência para isso. Aí ele recorria para a prostituição. É isso aí. Porque ele tinha dinheiro, ele escolhia pela cor da pele, será... É isso aí. E vou te dar mais uma dica, hein? Lembra que a gente falou, o escalar disso daí, lembra que eu falei? Chega em morte. Você percebeu que o cara já estava em morte? Porque ele caçava grandes animais? Sim. Você está entendendo? Olha como o negócio tá muito claro. Essa cena, para mim, tá muito clara. Tá muito clara. Sim. E ela, por que é esse lance todo? Porque, de uma forma ou de outra, ela conseguia... Vamos lá. Quando você tira uma menina da prostituição, é óbvio que não é regra. Não é regra. Mas quando esses caras que têm o transtorno obsessivo compulsivo, eles falam que é tipo assim, eles vão bancar por um certo período. Então eles bancam tudo. Essa menina, provavelmente, ela conseguiu algum fetiche nele, alguma coisa que fez com que ele ficasse mais tempo com ela.
Você está entendendo? Então, ali é como se fosse um contrato. Tem muitas meninas desse meio que sabem disso. Que eles pegam por um tempo, montam um apartamento e tal, é exclusiva. Você não vai transar com ninguém, vai transar comigo. Ali é como se fosse um contrato. Ela sabia que ele era um cliente e ele, cliente, sabia que ela era a garota de programa. E sempre foi assim. Na cabeça dos dois, sempre foi assim. Havia um contrato, havia uma troca. Eu te dou o que você quer e você me dá o que eu quero. Havia uma troca. Quando essa troca termina, que vem o lance de tipo, opa, peraí, você vai sair de casa? Como assim? Você está me trocando pela outra? Aí é o surto. Ou seja, há aquele momento de estresse, de grande estresse, e aí ela mata ele. Você está entendendo? Tanto eu conversei com muitos clientes que a Elise teve e todos são unânimes em dizer que ela era uma excelente profissional do sexo. Ela era, sim, uma... Eles voltavam nela. Não sabia disso, tá vendo? Ou seja... Ela era adepta. É assim, a Elise... ela tem uma... Chave e fechadura. Sim, ela tem uma coisa incrível, é que ela é uma mulher tímida. A Elise genuinamente é tímida. E ela teve lá aqueles problemas ali da infância, ela foi estuprada pelo padrasto, ela foi expulsa de casa pela mãe, porque a mãe acha que ela seduziu o companheiro dela, enfim. Mas aí, para ela sobreviver na prostituição, porque, cara, prostituição só é glamuroso no filme Uma Linda Mulher com a Julia Roberts. Aquilo ali é um... Não eu pesquisei o mundo da prostituição, eu fiquei chocado. Chocado. Tu vai ler o livro, tu vai ver que todas as prostitutas... Só tem uma prostituta no livro que teve um final feliz, que foi uma mulher que montou um posto de gasolina, mas que ela já era empreendedora antes de entrar na prostituição. O resto, eu vou, com permissão do palavrão, só se fuderam na vida. Inclusive a Elise. Agora, a Elise, tímida, ela precisou criar um alter ego. Ela criou a Kelly. Aí a Kelly, ela era uma mulher destemida, ela usava chicote, ela era adepta do sadomasoquismo, ela usava aquelas técnicas lá para os adeptos que gostavam, ela amarrava os clientes com chicote. Tinha cliente que vinha lá de Curitiba, quando ela mudou para cá atrás dela, porque gostava de ser amarrado, de pingar a vela quente. Então ela... Só que essa era a Elise Kelly. A Elise, fora do trabalho, ela é essa mulher tímida. Mas eu quero voltar a falar da entrevista dela no documentário. Ó, bateu 1000, hein, gente? Bateu 1000, vai ter sorteio. Eba! Ricardo, a Elise, tem uma coisa que é muito marcante no documentário, que é a tentativa da Elise de se aproximar da filha. E ali, nos momentos finais do documentário, ela chora, ela vai lá para Aparecida, lá, e ela chora muito pela filha, ela fez o documentário para a filha. Eu não sei se você sabe, se as pessoas sabem, mas eu vou dar uma informação aqui de bastidor. O documentário foi idealizado pelos advogados da Elise. Ninguém bateu na porta da Elise. Quer fazer um documentário? Não. O Luciano Santoro, que, aliás, é um brilhante advogado, a Juliana Fincati Santoro, a esposa dele, que também é advogada da Elise, que eu vou fazer a live com ela na próxima quinta-feira, é uma ótima advogada, os dois juntos, porque ela, como a Suzane, esses presos de mídia, a imprensa toda quer entrevistá-lo. Eu mesmo procurava a Elise para entrevistar, quando nem sonhava em fazer livro. Aí todo mundo batendo lá, do Fantástico, a CNN, o G1, todo mundo atrás da Elise, eles disseram, não, eu vou... Elas têm trauma da entrevista que a Suzane deu no Fantástico, que aquela entrevista foi um tiro saiu pela culatra, né? Que inclusive os especialistas dizem que o júri fez criou uma opinião sobre ela a partir daquela entrevista, mas enfim. Os advogados da Elise bolaram a ideia do documentário. Eles, inclusive, no início, queriam um filme de ficção. Aí eles apresentaram para uma produtora, a produtora disse, olha, ficção não, mas se ela topar um documentário, a gente aceita. Aí os advogados disseram, a gente topa o documentário se só tiver a versão dela. Aí a produtora disse, não, só a versão dela não vai ter credibilidade nenhuma, tem que ouvir o outro lado. E surgiu esse documentário. É idealizado pelos advogados dela para ela se comunicar com a filha. Que eu vou te dizer honestamente, Ricardo, eu também faria o mesmo.
Eu sou jornalista. Os advogados têm que fazer isso. Sim, até porque sim. são advogados de defesa. Sim. E é uma estratégia muito legal. Tanto é que esse advogado, como é que chama o rapaz? Ricardo Santoro. É Ricardo Santoro? O que aparece lá no vídeo? E ele, não, Luciano Santoro. Luciano Santoro. Luciano Inclusive, Santoro. Ele Ricardo fez é você, né? ele fez com o Maurício Meirelles, o achismo, se não me engano, alguma coisa assim. Sim, e ele, inclusive, utiliza a frase: eu utilizei muito de linguagem silenciosa lá no. Olha a importância da linguagem silenciosa para você manipular e persuadir. Lembrando, manipular e persuadir não é só para o mal. Sim. Manipular e persuadir é para aquilo que você quer passar com mais ênfase. Se você tem um objetivo ruim, você vai potencializar esse objetivo ruim. Se você tem um objetivo bom, você vai potencializar esse objetivo bom. Tanto é que ele faz ela mudar a cor do cabelo, que ela estava ruiva, ele fala, volta a ser loira. Sim. Ela faz o cabelinho dela ficar todo engranhamedinho aqui do ladinho. A roupa, ele escolheu a roupa. Escolheu a roupa. Ou seja, para comover o júri. Você entendeu? Tudo isso é linguagem silenciosa, tudo é setup da mensagem. Agora, eu não sabia disso, que foram eles que produziram. Mais uma cartada, mais uma situação para convencer o público, o grande júri e tudo mais. Por quê? Porque isso é setup da mensagem. Isso aqui está dentro do protocolo Ventura. Está aqui, ó, rito da mensagem. Quanto mais você traz a pessoa para a realidade que você quer de uma forma inconsciente, mais aquela realidade se torna verdadeira. Olha que loucura isso. Ou seja, eu posso dizer que aqui é um quadro negro, não é isso? Mas quando eu comparo com a minha camiseta, ele já não é mais negro, ele é cinza. Ou seja, eu contamino a tua realidade com aquilo que eu quero mostrar. Sim. E foi o que eles fizeram. Então você vê que quando eu vi eu até liguei para você, lembra disso? Eu falei assim, Ulisses, eu acabei de assistir. Esse documentário foi feito com o endereço certo, para a filha. E você falou, mas foi mesmo? Eu falei, porra, então minha percepção tá clara. Mas foi para a filha de uma maneira extremamente explícita. Ou melhor, explícita para quem entende de sublinguagem, de metalinguagem e tudo mais. Mas ela foi direta para que a filha tivesse essa compaixão da mãe. E aí a minha teoria foi, até eu falei para você, eu falei, poxa, se eu pego minha filha e se minha filha me adota, né? Se minha filha me adota e ela é a única herdeira quer dizer, ela só tem 2 herdeiras, eu vou ser uma mãe de uma menina rica. Sim. Se eu sou mãe de uma menina rica, você acha que a minha filha, quando for para Disney, não vai me levar? Será que minha filha... A teoria da família do Marcos é essa também. Agora, tu sabe que tem uma coisa, tu sabe onde tem uma coisa que acaba deixando um buraco, como ele é explicitamente feito para a filha? Porque a Elise tem que explicar para a menina o seguinte, olha, eu matei o teu pai porque o teu pai me ameaçou tirar você de mim. Aí eu matei e, para me livrar do corpo, eu esquartejei o seu pai. É essa a mensagem, é essa a explicação que ela quer ter. Por que eu fiz isso com seu pai? Isso é um ponto. Tem um outro ponto aí, que é onde a Suzane cai numa armadilha, no teste psicológico, porque para essas mulheres ganharem o regime aberto, elas precisam prestar conta na justiça, dizendo que está arrependida. E não é assim, Ricardo, tu está arrependido? Tô, não, então senta aqui que eu vou ver se realmente tu tá. Olha essas pranchas de rocha aqui para eu ver o que passa pela tua cabeça. Só que aí a Elise, como a Suzane ela se reporta muito pro irmão, porque eu matei os teus pais. Ai, perdão, meu irmão. A Elise, minha filha, eu matei seu pai. Mas a Elise e a Suzane, elas caem na mesma armadilha. Elas não se comunicam, não pedem perdão para os familiares de quem elas mataram uma pessoa. A Suzane nunca se voltou para os irmãos da Marísia, nunca se voltou para os irmãos da... Nunca computou a morte dos pais se não fosse em prejuízo próprio. Quando perguntam para a Suzane, tu tá arrependida? Tô. Tá arrependida por quê? Ah, eu estraguei minha vida matando meus pais, podia ter um curso, ter uma família, tô aqui. Não. Tu tem que computar que tu estragou, tu tirou 2 vidas. A mãe dela estava no auge da carreira. O pai dela era um engenheiro renomado,
construiu todo o Rodoanel aqui em São Paulo. A Elise, ela se dirige para a filha, mas ela esquece que ela tem uma dívida com a família, com os pais do Marcos. Isso passa a largo, Com a né? filha, com a outra filha, que perdeu o pai Sim, também. sim, Você com a entendeu? outra filha. Que não tinha nada com a história. Então, para mim, Exatamente. isso é muito claro. Ou seja, imagina que interessante se a minha filha me perdoa. Eu vou ser mãe de uma menina milionária. Muito milionária. Sim. Entendeu? Que, sendo mãe e sendo perdão, você acha que a minha vida vai ser como? Vai ser mãe de uma filha milionária. E aí é muito simples para você começar a usufruir disso. E até um momento você começa a não só usufruir, mas como receber poupudas mesadas, Sim. poupudos presentes. Imagina, se a Richthofen convence o irmão, eu vou ser irmã de um menino milionário. Simples assim. Sim. Então, para mim, isso é muito claro, entendeu? Eu e vou é te dar uma interessante que as informação. pessoas, às vezes, Sim. não percebem por conta que ela só veem aquilo que vem mastigado. Por isso que eu falo, Sim. cara, primeira coisa, lê o livro desse homem aqui que vale a pena. Lê o livro desse homem, lê o livro desse homem. E não só pega pirulazinhas que passa na televisão, pô. Exatamente. É. Ricardo, eu vou te falar uma coisa que tu já sabe, mas as pessoas precisam saber. A Elise Matsunaga, ela foi submetida a 4 testes de Rorschach. Na verdade, ela foi submetida uma vez e fizeram, a partir da leitura de pranchas, 4 laudos. 2 laudos são oficiais, porque foram pedidos pela Justiça. Aliás, um laudo oficial pedido pela Justiça. 2 laudos são indiretos, são feitas por peritas credenciadas pela Justiça, mas foram encomendados pela família do Marcos para tentar afastar ela da menina. E um laudo foi a própria... os advogados da Elise que contrataram uma psicóloga perita, foi lá. Enfim, dito isso, dos 4 laudos, 2 concluíram que ela é psicopata, 2 concluíram que ela não é psicopata. Antes dela matar o marido, ela fazia terapia de casal com o Marcos, com uma outra psicóloga, que também deu um atestado de psicopatia para Suzane, ou seja, ela seria o desempate. Ela tem, então, a gente pode chegar à conclusão, feitas as ressalvas, que a Elise tem comportamento análogo à psicopatia. Você já tinha dito isso também, enfim. Aí eu quero te fazer uma pergunta, em cima de uma tese de uma psicóloga que me contou, isso também está lá no livro. Uma corrente de psicóloga diz que a mulher psicopata, ela usa crianças para tentar ter empatia num grupo maior. Ou seja, quando a Elise sai com aquele cartaz, minha filha, eu vou te amar além da vida. Essa mensagem já chegou na menina porque ela mandou cartas, o livro traz cartas, ela diz isso no documentário, mas ela sai nos holofotes para a imprensa com aquele cartaz. E ela tem, pelas 4 psicólogas, ela tem atestado de narcisismo. A minha pergunta para você é, a Elise, quando ela sai com aquele cartaz, ela sai para conquistar a simpatia da plateia ali, ou ela realmente quer se comunicar com a menina? Qual leitura você faz disso? Ambos. Primeiro é aquela situação de você que é mãe me entende. Você que é mulher traída me entende. Então, a gente chama isso, né, principalmente em marketing, você falar com os seus avatares, falar com os seus nichos. Então, olha que interessante, quando você põe mamãe, filha, você está falando primeiro com mulheres que têm filhos, mulheres que foram traídas, e aí que vem esse chave e fechadura. É como se você esquecesse todo o resto. É como se você esquecesse que o cara foi morto, que o cara foi esquartejado, que destruiu uma família, né? Porque afetou o irmão dele, afetou o pai dele, afetou a mãe dele, afetou a filha dele, afetou uma família inteira. Ou seja, a vítima é o Marcos. Assim como a vítima, e eu acho engraçado que a vítima são o pai, é o alemão e a mãe da minha. Quase ninguém fala. Fica uma torcida tipo, é Cravinho ou é Suzane? Cara, a vítima foi os pais que morreram e não tem voz para se defender. Não tem voz para contar a real história. São os mortos que não contam. E aí cabe à justiça e à perícia mostrar e dar voz a essas vítimas,
a essas pessoas que morreram e não tem aqui para contar a tua versão dos fatos. Então, quando ela diz só eu vou contar a verdade do que aconteceu lá, é uma grande mentira. Porque o Marcos também sabe o que aconteceu lá, só que ele não ficou vivo para contar. Tem uma coisa incrível, que os laudos que atestam que ela é psicopata sustentam, é que ela não é psicopata porque ela matou. Ela nem é psicopata porque ela esquartejou. Perfeito. Inclusive, vou te dar aqui uma informação que o crime de esquartejamento, por incrível que pareça, é super comum. E a pena é baixíssima, é 4 anos de cadeia. Olha só. Até 4. Olha só. Destruição de cadáver, mas enfim. Mas aí os psicólogos chegam à conclusão que ela é psicopata pela maneira como ela se comportou depois de ter matado, esquartejado e desovado o marido, até confessar o crime numa delegacia 10 dias depois. O que ela fez? Depois que ela matou, esquartejou, desovou, ela chegou em casa e as empregadas estavam lá, e aí uma das empregadas disse, a cama não tá desarrumada. Aí ela disse, não, mas tem que arrumar a cama mesmo assim porque ela está suja de poeira. Tomou café normalmente, almoçou, fingia que o sofrimento, porque o Marcos supostamente teria fugido com uma amante, foi lá, consolou a família, chorou, porque a família estava achando que ele tinha sido sequestrado. É esse comportamento que só muda depois que ela confessa. Isso. Depois que ela confessa, ela diz, olha, matei, fiz isso, fiz aquilo outro. Fiz aquilo Diferente outro. Da Suzane. Se você olha a Suzane na reconstituição, e tem fotos disso no seu perfil, né? Ela tipo assim, fica aqui, ela. Agora os outros tremendo que nem vara verde, dando caganeira, mijaneira, desmontando, tendo crise de choro. O Daniel até desmaiou. E ela assim, estava aqui, botei as mãozinhas aqui e tal, tal, tal. Então eu vejo ela mais como uma mulher. É óbvio que quando isso eu aprendi com o meu professor particular de psiquiatria, o Dr. Sardi, que o cluster B, que é o narcisismo, é o transtorno antissocial, que é a psicopatia, que é o histriônico, que é o borderline, eles estão no mesmo cluster, ou seja, eles são primos, eles se comunicam, eles estão, as coisas não são fechadinhas. As pessoas têm que parar com essa ideia de cartesiano, preto, branco, sim e não, né? A psique não é simples analisar. E aí você vê essas coisas funcionando em todos eles. Alguns mais, outros menos. É óbvio que ela pode ter traços de psicopatia, claro, até porque, como você falou, essa relação fria de conseguir falar. Agora, eu vejo ela mais uma explosão de comportamento, né? Uma borderline que tipo, caramba, perdi o controle, vou matar, e agora matei, vou escortejar. Agora sim, vem o meu lado frio dos traços de psicopatia para falar, opa, vou resolver o problema daqui para frente. Você entendeu? Do que qualquer outra. Diferente da Suzane. A Suzane não percebe o quão fria ela é. É louco isso. Vamos falar do filme da Suzane? Vamos falar do filme? Ulisses, vamos fazer o seguinte. O filme tem um monte de coisa pra gente falar. Então vamos fazer o seguinte. Posso pedir para você a gente fazer uma outra live só do filme? Podemos. Porque eu tenho que ir embora. Tá, não, tudo bem. Deixa eu só preciso aqui fazer um adendo aqui, até em respeito aos advogados da Elise, que eu vou fazer a live na próxima quinta-feira com a Juliana Santoro, advogada da Elise, e ela rebate esses laudos de psicopatia da Elise. Inclusive, esses laudos estão sub júdice, ela contesta na justiça os valores, a validade legal desses laudos. Mas dito isso, só para deixar claro que eu gosto de dar abertura para o outro lado, até pelo respeito que eu tenho por eles. Mas é isso, então. Eu vou deixar você descansar. Muito obrigado. A gente vai marcar uma live aí, especial, só para falar do filme. Isso. A gente tem muito o que conversar sobre... E dá para falar bastante sobre o filme. Dá para falar... E você trazer muito mais conteúdo, porque você estudou muito, a Suzane, mas tem muita coisa para a gente falar do filme. Tem muito. Então, quem não assistiu, assista. Quem puder assistir, assista, para você vir para a próxima live com a gente. Uma live extremamente construtiva, porque eu e o Ulisses tivemos uma percepção bem interessante que nós vamos revelar só na próxima live. Na próxima live, essa live a gente faz lá no seu Insta agora.
Ótimo. Muito obrigado. Show, é isso aí. Boa Obrigado, noite, até a próxima live aí. E mais meu respeito por você aí. E muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, Ricardo. Beijão, hein? Tchau, tchau.